Tipo assim, no momento, os caras são fracassados, os caras são os piores jogadores, né? São uma vergonha. E se eles virarem, né? É o que eu tava pensando, porque tem sempre o si, né? Aqui, ó. Tô reagindo isso daqui, ó. Pera aí. Eu coloco aí pra você. Só um minuto. E se eles virarem, né, Gustavo? Tá pensando aqui comigo. Porque depois do último jogo, né? Só o trabalho deles? Só isso, você acha? Só? Se eles virarem, eles só estão fazendo o trabalho deles. Entendi. E se eles meterem 4-0 lá? Só o trabalho deles? É só mais do que o trabalho deles? Mais do que a obrigação? Por que o São Paulo não tá fazendo a obrigação dele, né? Por que o Cruzeiro não tá fazendo a dele? Eu vou trocar uma ideia sobre isso hoje. Eu separei aqui alguns arquivos. Eu tava falando no começo do último vídeo, né? Enfim. Então conto com a participação aí de vocês. Quem puder, vai comentando. Eu tô esperando só aqui atualizar o chat da última live, porque a última live eu fechei. A gente aproveitou para conversar um pouco. Enfim. Exatamente. É o que eu acho também. Eu acho que o time, ele tem. É. O time, ele tem uma característica que a gente precisa é, respeitar até. Respeitar. Parece que ele precisa dessa dúvida, né? Eu voltei agora, eu tava vendo os comentários aí, eu parei pra conversar aqui e voltei. É, vamos lá. Porque eu tenho que abrir o YouTube aqui pra eu mostrar umas coisas pra vocês. Ver se ele vai me indicar esse tipo de vídeo. Ver se eu acho aqui. Hum. Graças a Deus, cara, o meu algoritmo ele tá bem melhor que antes, velho. Eu eduquei o meu algoritmo aqui pra me indicar coisas que eu mais gosto assim mesmo, sabe? Então dá uma olhada aqui, ó. Mas eu posso usar isso aqui como exemplo daqui a pouco. Então aparece muito mais coisas pra mim que eu gosto de acompanhar ou pessoas que eu gosto de acompanhar, entendeu? Então veja, hoje esse aqui é o algoritmo da minha conta do InstaVerde. Então quando a gente olha para esse algoritmo, ó, tá vendo? Você pode ver aí que tem muita coisa que eu gosto, tá vendo? Ó, ó, pode ver, ó, 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 tá vendo? Ó, assim, 80% das coisas, aqui, ó. Esse aqui é um vídeo legal pra gente que tá cada vez mais. Eu não entendo que movimento é esse. Eu tô tentando descobrir que movimento é esse. Eu tenho minhas dúvidas sobre. E a gente vai abordar nesse vídeo, mas eu tenho dúvidas, tá? Então, não tá aqui um sujeito cheio de certeza sobre esse tema. Pelo contrário, tenho muitas dúvidas aí na vida. Quando surge, rapaziada, bem-vindos a mais uma live aqui pro pessoal que tá comigo e para você que tá assistindo mais um vídeo. Peço para deixar o like, SofaScore parceira nossa aqui do canal. Então, adquira aí, né, pro seu celular, você não tá pagando por isso, é gratuito. Mas baixa aí o aplicativo, tá? Vou deixar o ícone aqui da SofaScore que ajuda você a entender o que é esse QR Code aqui. Você está ajudando o canal, uma parceira de valor que te entrega tudo de análise que você precisa ali para criticar, acreditar no time, ver pontos positivos dos adversários, negativos. Então a SofaScore é uma parceira nossa aqui do Não Importa o que Digam e do InstaVerde TV. Cara, a gente estava trocando uma ideia aqui sobre algoritmo para a gente começar esse bate-papo. Aí vocês entenderem o título da transmissão e o título do vídeo, tá? Um abraço para quem tá aqui comigo, o João Paulo, o Di2K, o Gustavo, o LF, o João, a Daiane, tá? Todo mundo que tá aqui, sinta-se aí à vontade para comentar, discordar e concordar sobre o conteúdo. O que tá acontecendo aqui? Eu tava mostrando, rapaziada, antes da gente ir pro Palmeiras aqui e os motivos do porquê vender o fracasso é mais legal, é mais interessante do que vender a possibilidade do sucesso.
Tá vendo esse vídeo aqui? Eu não conheço o rapaz, ó. A importância de parecer pobre. Balela ou papo sério? Eu não sei o que ele tá falando no vídeo. Tá? Eu não sei. Mas esse aqui é o meu algoritmo hoje, ó, pessoal. Tá vendo? Mais um vídeo aqui, ó. Criei coragem e larguei o CLT. Esse papo, ele tá cada vez mais forte aqui. De te encorajar, de ser alguém, de empreender, de ser você mesmo. Mas se você olhar o meu algoritmo, ó, cuidado com isso se você mora no interior. Aí já é uma coisa que eu tô no interior agora, é um vídeo que me interessa. Mas se você for ver, o meu algoritmo demorei meses para deixar ele assim, ó. Tá? Esse é o meu algoritmo hoje. E como que eu fiz para limpar as coisas que eu não gosto? Eu simplesmente vinha aqui e colocava não tenho interesse. Simples assim. Eu comecei a fazer isso com vários conteúdos que eu achava vazio. E hoje eu não tô te falando que tudo que o meu algoritmo entrega aqui é coisa da hora. Mas ficou mais legal, que nem ó, o Cacassi aqui, ó, depois que ele largou o FIFA. Ó a transformação que o cara teve aqui. Ele falou que ia fazer isso e fez, hein? Então assim, ó, tem muita gente aqui que eu conheço, ó, Mauro César eu acompanho, tá? Notícias do Palmeiras, eu gosto desses vídeos nostálgicos. Quem me acompanha sabe que eu posto muito de vídeo nostálgico, muito. Gosto de carro, gosto de musculação, gosto de futebol. Então assim, hoje tá mais próximo daquilo que eu queria que o meu algoritmo virasse, tá? E assim, por que que eu tô dando essa... Eu nem precisava estar falando disso aqui pra vocês, tá? Eu podia só ir pro assunto do vídeo direto, mas eu acho que faz um link a eu mostrar um canal que não é tão grande, mas o conteúdo eu já falei várias vezes que eu gosto. O Donati é um amigo e o Aqui é Parmeira, é um cara que eu também, vocês sabem que eu gosto. Então assim, eu tô trazendo 3 exemplos hoje. Tinha o vídeo do manga também, só que como o vídeo do manga tem só o dele, tem 18 minutos, eu acho que não encaixaria para nossa transmissão e para o nosso vídeo. Então eu deixei para um outro momento. Mas também é um vídeo a complementar aqui se você quiser assistir o vídeo que ele soltou no canal dele, tá? E eu queria falar para você o seguinte, cara. Não sei se tá com eco ou não. Galera, comenta no geral aí, tá? Mas não era para estar com eco o microfone não, tá? Atualiza o chat aí, vê se melhora. Beleza? Quem tá aí, ó, Breno, Vini, LF, comenta se tá com eco o áudio, se tá bom, tá bom? Não era pra estar com eco porque tô com o tapete, tô com tudo aqui, como tava antes. A diferença é que eu mudei só a parede. Então, não era pra estar com eco aí no microfone. Eu até creio que não tá. Creio que é mais algum problema no celular da pessoa que falou aqui, tá? Se tá travando é um problema na sua internet. Então, vamos lá. Rapaziada, voltando aqui pra linha de raciocínio. Eu separei aqui 3 conteúdos pra gente analisar. E o que tem sido colocado muito pra gente? Eu vou trazer até a câmera aqui para olhar bem para você. A gente aqui no YouTube, a gente sempre tem a forma de potencializar 2 discursos, ou até mais que isso. Mas vamos aos extremos que hoje está na moda, o discurso positivo e altamente negativo. Então você pode acreditar que os jogadores do Palmeiras, que eu estou olhando aqui a publicação, eles vão virar esse jogo e vão se tornar um time cada vez mais conhecido pelo improvável. E não é a primeira vez. Ou você pode achar de antemão que eles são um verdadeiro fracasso. Cara, eu tô no meio desse termo. Eu nem acho que eles são heróis sempre. E também, tampouco acho que são fracassados sempre. Eu acho que são caras como a gente, que fracassam e que têm algum sucesso. Então eu nunca coloquei numa prateleira de heróis e de academia, como o clube fez, mas eu também não coloco numa prateleira lá embaixo, que tá o Vasco da Gama, por exemplo. Então, assim, eu consigo separar essas duas coisas, entendeu? Só que o que eu vejo hoje? A gente torcer para um time, a gente acreditar, a gente trocar uma ideia e, cara, sabe, respirar isso aqui, tá ligado? Tem ficado cada vez mais em segundo plano quando você vai vender uma narrativa. Então, primeiro você vende uma narrativa de que, pô, tô achando que não vai dar. E se der, você abre a live ou o vídeo falando o seguinte, ou até aí você que não grava, você vai falar, eu sempre acreditei, ou então, tá aí, vencemos o Corinthians, passamos pelo Corinthians, amassamos o Corinthians. Mas pouca gente tá com coragem de trazer esse entendimento, peço desculpa aqui os carros, tá galera? Antes. Poucas pessoas têm coragem de trazer isso antes. E assim, eu acho que quando a gente tem realmente um time não trabalhador, um time que precisa você criticar, eu não vejo problema nenhum em você fazer isso. Nenhum, tá? Mas o que a gente tem visto cada vez mais é a má vontade em primeiro plano, ela é muito vendida. Né? Então, primeiro plano e plano primário, a má vontade. E depois a gente fala numa possibilidade de sucesso, né? Bom, eu vou começar com o vídeo aqui e depois eu quero abordar isso aqui com mais calma, mas é um mercado, tá?
sou pobre aos 30 anos, não sou ninguém aos 35, não conquistei nada na minha vida aos 40 anos. Isso que tá rolando no YouTube, que também acontece no futebol, é um mercado. E você precisa entender isso. O cara se faz de coitadinho com uma camisa do Corinthians falando bem do Palmeiras. O outro fala bem do Flamengo. Isso é um mercado. As pessoas não estão sendo sinceras com vocês, elas só querem a audiência. Essa é a minha opinião. É um mercado. Aí você vai falar assim, não, mas Fernando, no meio disso existe o não clubismo. Concordo, existe. Mas o que eu tô falando pra vocês é um mercado. É muito claro e evidente pra mim que é um mercado. Até porque eu faço parte disso e eu sei que é um mercado. É mercadológico você ser aquele cara que quer virar uma piada através do seu time. Eu sou contra isso. Eu prefiro o Palmeiras vai amassar o São Paulo e vai. Eu prefiro acreditar que a gente vai virar o Corinthians. E depois, se não virar, pode até fazer piada comigo, mas eu sou Palmeiras, irmão. Eu falei isso aqui na abertura da semana. A gente teve uma discussão aqui sobre isso. Falei, pra quem você tá torcendo? É pro Palmeiras ou pro Corinthians? Aí o amigo falou aqui no chat, eu tô neutro. Não, neutro não dá. Palmeiras e Corinthians, irmão, não tem como tá neutro. Não tem como tá neutro. E aí o que acontece? Você tá querendo tanto que o Abel vá mandar embora, e a gente vai falar sobre isso aqui, que você tá esquecendo o ponto primário. Eu até quero que ele saia, mas eu quero que ele saia por cima. Eu não posso? Eu prefiro que ele saia por cima. Eu acho muito mais interessante para todos os lados. Pro Palmeiras, pra gente e pra ele. Agora, se eu colocar cegamente que eu quero que ele saia, aí nada do que o Palmeiras me entrega mais tem valor. Esse é o ponto que eu tô querendo passar para vocês, inicial, tá? Então a gente tá aqui primeiro no Delamore, tá? Quem quiser, inscreva-se no canal. Ele coloca aqui, eu tenho motivos para acreditar, pergunta, né? Vamos ver o que ele aborda aqui e eu vou fazendo naquele esquema, vídeo longo hoje, vou pausando, vou falando, vou concordando, vou discordando com todos os vídeos apontados aqui, tá? Então, peço para deixar um like. Tô trazendo o aspecto vertical, que eu acho que ficou bem mais legal. Cabe o chat, cabe ali o conteúdo. A gente consegue assistir e escutar bem, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de passar aqui no primeiro comentário fixado e baixar o SofaScore, que você está ajudando aqui o nosso canal. Vamos lá! Vamos lá, na segunda-feira eu gravei um vídeo, né? Falando sobre os efeitos colaterais do derby, o que se passa na cabeça do palmeirense, na minha cabeça especificamente, qual que era essa ressaca, né, pós-derby, o que a gente poderia esperar. E no vídeo eu falei que eu não acreditava na virada, eu não tinha essa esperança de que o Palmeiras chegaria em Itaquera e sairia vencedor. Aí algumas pessoas comentaram, pô, que palmeirense de Araque, pessimista, não sei o que, isso não é palmeirense. Deixa eu falar uma parada pra vocês. O torcedor tem todo o direito de acreditar ou não acreditar. Isso é uma opção. Eu vou torcer para que ganhe. Obviamente eu vou torcer. Você não é mais só torcedor, Delamore. Agora você é um cara que gera comunicação. O que te separa hoje do cara que grava o vídeo aí, que dá as tweetadas, é que agora você tem algum poder de influência. Concorda ou discorda? É um advogado. Consegue trazer um nível aqui de um debate lá em cima, né? Trabalhei muito nesse meio jurídico, Delamore. Muito. Convivi com advogados da Federação Paulista de Futebol, Dr. Hernani, por exemplo. Convivi com um advogado chamado Daniel Majube. E o que eu sentia desses caras, que além de advogados, eles eram bons vendedores. Porque o meu escritório de advocacia ganhava causas de 1, 2, 5, 10 milhões e por aí vai. Escritório meu não, que eu trabalhei. Então é o seguinte, hoje você tem um poder de influência diferente porque a comunicação que você tá aí olhando na cara das pessoas é uma. Quando você tá no Twitter é outra. E o que acontece? O torcedor tem direito de acreditar e desacreditar. Mas ninguém tem direito de querer ficar desacreditando aqueles que amam o clube. Ou seja, vender uma narrativa que já foi, só para depois abrir vídeo, live ou fazer post em blog falando que tem razão. E isso é o mercado que eu estou discutindo aqui no início do vídeo. Uma coisa é genuinamente aquele cara acredita ou não acredita e vende aquilo. Agora, o cara que está fazendo uma preparação para algo, eu acho que esse cara a gente via muito na imprensa. Lembra quando lá atrás o Palmeiras vai ser amassado pelo Sport Recife? O Palmeiras não vai passar do Sport Recife. Lembra? A gente lembra, eu acho que tinha uns 3 jornalistas que faziam isso.
De fato, naquela época, era provável o Palmeiras ser amassado pelo Sport Recife. Mas quando o Palmeiras passou naquele jogo épico de Libertadores, e o Marcos foi muito bom, naquele jogo foi muito bem, né? Poucos fizeram uma correção daquilo que fizeram com a cabeça do torcedor. Então, o caos que a televisão fazia, ele existe aqui. Ele existe. E as pessoas estão achando muito mais bonito, muito mais, assim, romântico hoje, amassar aqueles que estão do lado. Tem cara que tá fazendo isso com a mãe, pô. Faz com a mãe, com o pai, com as pessoas que estão próximas. Imagina com o time de futebol. Vocês vão ter algum pudor pra não fazer. Então, pra mim, assim, a gente tem sim o direito de acreditar e desacreditar do Palmeiras contra o Corinthians, mas potencializar que o Palmeiras é um clube derrotado e que já foi, velho, é não saber viver o que o Palmeiras proporcionou e ainda pode proporcionar. Então a gente tem sim um bom elenco, a cobrança tem que cair sobre o Abel. Esse aqui é só pra gente começar. Tem bastante conteúdo aí no conteúdo do vídeo do Lucas e do Donati. E depois no terceiro vídeo que fala sobre o Abel no começo dele. E o terceiro eu vou pedir pra vocês assistirem inteiro, tá? Vamos lá. Sim. Todo palmeirense vai torcer para que o Palmeiras ganhe, para que o Palmeiras vire esse jogo. Vai ser maravilhoso. Imagina o Palmeiras campeão lá dentro do Esmolão. Cara, na quinta-feira de noite eu não vou dormir. Vou sair com um bandeirão. Vou pegar aqui minha filha, vou comemorar com ela, mandar vídeo, gravar vídeo, mandar vídeo para os meus parentes corintianos. Olha o poder da influência, Lucas. Olha sua filha ali no fundo. Agora eu sei quem é o Lucas, eu sei quem é a filha do Lucas. Você tá vendo? A comunicação, eu tô 10 anos fazendo isso aqui. Hoje o pessoal conhece meu gato, meu cachorro, esquilo, que tá ali no fundo. Qualquer um que tiver aqui é o gato aqui, ó. Olha lá, ó. Então muda muito, né? A gente tem um outro peso a partir do momento que a gente se comunica através de áudio e imagem. Não à toa, hoje, o principal meio de comunicação não é o jornal, é muito frio. Não é o rádio, é a televisão e virou a internet, né? Então, ó, quem estiver chegando, deixa o like, galera. O conteúdo aqui é muito bom. Vou parar de eu interromper e lá depois eu tenho um contraponto legal aqui. Tirar o barato de todo mundo, comemorar. Se perder, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar recebendo ligação a noite inteira de rival me marcando no Instagram, me zoando. Chegar no trabalho, na segunda-feira, mensagem, zoeira, né? No fim de semana, provavelmente, vou almoçar na casa de parente, visitar parente, vou ser zoado. O que você acha que eu prefiro? Então, assim, cara, obviamente eu vou torcer pro Palmeiras ser campeão. Todo palmeirense vai torcer pro Palmeiras ser campeão, pro Palmeiras passar o carro em cima do Corinthians. Isso significa que eu acredito nisso? Não. O fato de eu torcer... Eu já não acredito mais nisso. Sabe por quê? Aconteceu aqui na minha live. A partir do momento que eu pergunto para um torcedor palmeirense, que eu sei que é palmeirense, que me acompanha há 2, 3 anos, você vai torcer para o Palmeiras ou para o Corinthians? E ele me responde, Lucas, neutro. Há um trabalho sendo feito na cabeça de alguns torcedores perante a uma diferença que ele tenha com a Leila, com o Abel, para que ele torça para o Corinthians, cara. Só que ele não admitiu na minha live Corinthians, mas não foi só ele. Eu tenho uma página de uma amostra de 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, um canal de comunicação com 250 e poucas mil pessoas, o segundo com 100 e poucas mil pessoas. Ou seja, eu tenho uma taxa de amostra absurda para entender que, infelizmente, existe hoje dentro da torcida. Lembra um superchat que eu recebi? Do jeito que passou do São Paulo, eu prefiro que perca pro Corinthians. Opa, peraí, então eu tenho uma amostra aqui. E não é só essas duas pessoas, né? A gente tem uma amostra de que eu cheguei num ponto de intolerância com o Abel que eu prefiro que perca, mesmo que seja o Corinthians. Cara, e isso a gente tem que discutir. É um absurdo, mano. É um absurdo. Então você falou aí todo palmeirense? Risca o todo. Coloca o quase todos. Acho que fica melhor. Não é todos mais. Ser para isso, não significa que eu racionalmente acredite nisso. Racionalmente, eu acredito que o Palmeiras não vai conseguir virar. Não vai conseguir virar. Por alguns motivos. Sobretudo pela reformulação do elenco e pela postura desse elenco. Esse time não deu nenhum indício de que ele é capaz de fazer isso até hoje. Não deu. Não deu nenhum indício. De meados de 2023, ali, pós saída do Endrick, né? Depois o Endrick veio sair em 2024. Mas 2023 ele foi um resquício daquele time vencedor, daquele time casca grossa, daquele time que virava resultado. 2024 foi um ano patético nesse quesito. A gente teve vários jogos patéticos. Eliminado para Botafogo com um jogo patético fora de casa. Eliminado pro Flamengo com um jogo patético fora de casa. Tivemos uma final de Campeonato Brasileiro dentro de casa, quando a gente estava um ponto na frente do Botafogo, no fim do campeonato, e a gente perdeu pro Botafogo dentro de casa, com o Botafogo estava meio desfalcado porque ia jogar. Só que do Botafogo pra cá a gente tem 40% de um time diferente já. Acho que isso tem que ser levado em consideração. Time titular.
Pode falar 40%, né? São 11 atletas. A gente tem pelo menos 4 ou 5 caras novas jogando, fora o Paulinho que ainda vai jogar, fora o Evangelista também. Então já é possível falar que perante a última temporada não pintou ainda um grande desafio, certo? E a gente vai conseguir concluir isso melhor a partir daí. Na hora que a gente tiver esse grande desafio, é muito mais fácil concluirmos isso, né, Lucas? Então, assim, concordo com você perante a última temporada, mas o time teve uma reformulação. Eu carimbar agora que são uma série de fracassados que o Palmeiras contratou, acho que tá cedo. Eu posso falar tranquilamente isso aqui antes do jogo contra o Corinthians. Acho que é cedo, né? Acho que é cedo, mas vamos lá. Jogar a final da Libertadores. Então esse time atual, me dá, me dá total desconfiança. Ele não me dá nenhuma confiança que vá chegar lá em Itaquera e virar, porque esse time é aquele do ano passado, com algumas peças diferentes, sim, mas é aquele time fracassado. É aquele time que fracassou o ano inteiro em decisões grandes, em grandes decisões, em grandes jogos. Então esse time não me dá nenhuma esperança de que vai chegar em Itaquera. Isso significa que vai acontecer isso? Óbvio que não. Pode ser que o Palmeiras chegue em Itaquera, faça um jogo espetacular, vire a chave, ganhe lá dentro, ganhe com contundência, com autoridade, e a gente celebre e comemore. E aí o que acontece? E se eles amassarem, Lucas? Vamos trazer uma hipótese aqui, que eu acho que você vai render um bom tweet pra você. E se eles amassarem, como que a gente tira eles do fracasso e coloca eles aonde? Caso eles amassem. Tipo, a gente vai vir com aquela opinião fria de que só fizeram a obrigação. Porque tem muito time que deveria fazer essa obrigação e não faz. Mas vamos trazer, né? Que é o papo desse vídeo. Sempre eu tenho que falar do fracasso. Mas e se acontecer o sucesso? Como estaremos receptivos a isso? Quando é que a gente vai participar efetivamente do sucesso do clube? Ou a gente sempre tem que ser a pedra no sapato para que gere comoção no elenco, sabe? Volta por cima. Essa é a pergunta que eu faço. Porque tivemos a mesma narrativa construída. Não você, tá? Eu me coloco nisso. Contra o Atlético Mineiro, a gente eliminou 3 vezes. Buscamos um título contra o Botafogo, o outro a gente não buscou. A gente teve isso contra o São Paulo e metemos 4-0, cara. Então, assim, caso eles façam de novo, e aí? A gente tira eles de um fracassado e coloca eles aonde? Queria saber a opinião de vocês que estão aqui na live também, tá? Comenta aí que eu tô vendo. Quem tá no YouTube eu vou ver e quem tá aqui comigo eu tô vendo aqui na tela. Caso aconteça, porque é isso que a gente tem que fazer um pouco mais o convite. E se? Eu acho que esse Palmeiras nos dá sim o benefício de falar, e se acontecer o sucesso? Quem não pode fazer isso é o São Paulo, que esse sim é um clube fracassado, tirando o ano da Copa do Brasil e Supercopa. Esse sim dá muito motivo para os seus torcedores há pelo menos 12 anos de sempre colocar o fracasso na frente. Esse é o ponto que eu tô querendo trazer para cá pra gente debater. Vamos lá. Mora e eu venho aqui, gravo vídeo. Meu, vai ser maravilhoso. Mas eu não posso ficar vendendo ilusão pra vocês e ficar falando, pô, eu acredito, vamos lá. Eu não vou ficar fazendo isso, cara. Eu não vou ficar... Agora, o palmeirense que acredita, maravilhoso. Eu queria poder ter esse otimismo todo. Eu queria poder ser otimista dessa forma. Eu queria. Eu, por natureza, já sou um palmeirense mais pessimista. Fui forjado dessa forma. Porque eu comecei a assistir futebol ali em meados de 2021, né? Então você imagina, eu fui comemorar meu primeiro título em 2008, que foi um paulista, né? E depois só em 2012, no ano que a gente caiu. Então assim, eu da minha infância e adolescência inteira, eu só vi o Palmeiras me dar desgosto. Então eu fui forjado dessa forma. Eu sou um palmeirense pessimista. Sempre quando o Palmeiras está em vias de ser campeão, eu não consigo levar esse otimismo todo. Vamos passar o carro, vai ganhar. Não consigo. Me desculpe, mas eu não consigo. Sei do tamanho do Palmeiras, exijo que o Palmeiras faça isso, mas eu não consigo. Isso aí eu tenho que concordar com ele que eu também tenho dificuldade. Também tenho dificuldade de realmente a cada decisão de um time que quando é colocado como favorito fracassa, ter a certeza que ele vai dar isso daí também, de fato. Pelo histórico, né, que ele tá explicando aí. Eu nasci em 90. Quando era muito novo, vi conquistas espetaculares. Na minha adolescência, só vi fracasso. Então isso vai te moldando como um torcedor, né? Logo eu vi sucesso até 99, 2000. Depois eu vi queda pra Série B. Depois eu vi uma série de fracassos. Vi sucesso de um Corinthians chegar como campeão do mundo. São Paulo contra o Liverpool. E a gente ali naquele período, né? Sim, catastrófico. Então, assim, concordo com ele. Há uma dificuldade da gente entender
que é possível mesmo com o histórico recente que ele é mais positivo. Né? Mas porque a gente tem toda uma construção como torcedor, né? De altos e baixos. Consigo ficar pensando dessa forma, tá bom? Tanto é que na Libertadores de 2021, na final contra o Flamengo, nossa, eu tava num pessimismo terrível. Eu falava, cara, não vai ter como, cara. Eu vi o Flamengo goleando lá, eles passaram um carro em cima dos Estudiantes, do Vélez, não lembro, na semifinal, golearam o Barcelona de Guayaquil e tal. E a gente passando nos trancos e barrancos, passamos bem pelo São Paulo, mas depois com o Atlético Mineiro foi doído, aquele retinha final ali que o Palmeiras no Brasileiro se arrastava, tava no meio de tabela. Eu não tava com nenhum otimismo. Eu não tava com nenhum otimismo que ia ser campeão. E foi lá e foi campeão. Me surpreendeu, fiquei super feliz. Fiquei super contente, comemorei pra caramba. Então assim, o palmeirense, presta bem atenção que eu vou falar aqui pra você. O palmeirense, ele tem o direito de acreditar ou de não acreditar. Ele tem o direito, o palmeirense hoje ele tem o direito de ter fé que vai virar e vai ser campeão e desacreditar, que não vai conseguir chegar lá e virar o resultado. Os únicos que não têm o direito são os jogadores. Os jogadores têm Vou fazer um parênteses aqui, né? A gente também tem o direito de chegar pro público e falar o seguinte, mano, você é besta, você é qualquer coisa por acreditar. A pergunta é, nós devemos fazer isso? Tudo bem, não vai ter torcida do Palmeiras lá. Não vai ter uma gerência a mais, assim, do que a arquibancada vai influenciar. Agora é eles por eles. Aí eu pergunto, como a gente vai participar? Vai ter mais um apoio? Apoio faz sentido ou não faz? Por parte do clube, faz sentido um treino aberto ou não faz? O Corinthians fez contra o Palmeiras e já deu resultado, como já também não deu, mas já deu resultado. Vai ter, não vai ter? Como a gente faz com que o torcedor participe desse movimento da possibilidade da vitória? Não é frio mesmo? Acho um erro. Acho um erro. Eu vi o Palmeiras abrir treino por menos. E aí, será que abrir treino faz sentido? Não faz? Um treino no Allianz Parque com torcedores participando, faz ou não faz? Convidar aquele torcedor que tem pouca renda, mas para ir lá apoiar, porque vou abrir por quilo de alimento, vou abrir por uma renda simbólica. Vou abrir, vou tentar, vou discutir essa possibilidade. Não vamos discutir? É frio assim? Acho muito estranho isso. Enfim. Então, tetracampeonato contra o Corinthians, a gente pode reabilitar os caras e pode ter uma virada histórica. Por menos eu já vi sendo feito treino aberto no Palmeiras. Eu participei, inclusive, do treino. Eu fui lá. Né? Eu fui na arquibancada. Então, acho muito estranho. Muito estranho mesmo. Estranho mesmo. Né? Não tá falando de uma arquibancada de torcida dividida. É uma arquibancada só Palmeiras. Não vamos usar o nosso estádio a esse favor? Não vamos usar o nosso torcida a esse favor? A gente aceita isso, tá tudo bem? Por isso que eu falei pra vocês, hoje é um vídeo mais longo, tá? Pra você compartilhar a sua opinião, pra você entender um contexto por um todo aí, tá, galera? Vamos lá. Tem a obrigação de acreditar que pode chegar lá e virar. Mesmo que eles não tenham capacidade disso, eles têm a obrigação de acreditar, pelo menos, que podem chegar lá e virar. Se eles não têm esse pensamento, se eles não têm essa confiança, então nem vai jogar. Então nem vai jogar, né? Então, assim, o palmeirense em si, ele tem total direito de acreditar ou desacreditar. Isso é uma opção do torcedor. O torcedor não é obrigado a acreditar no time que ele torce. O torcedor é obrigado a torcer, mas acreditar não. O Palmeiras já teve vários times que me desacreditou, que eu olhava e falava, não tem como ganhar isso. Não tem como ganhar. Então, assim, eu não vou ficar vendendo ilusão, chegar aqui, gravar vídeo, seja otimista, seja vamos pra cima. Não vou porque não é o que eu penso. Não é o que eu penso. Agora, quem pensa assim tem total direito de pensar assim. Tem total direito de pensar assim, entendeu? Tem motivos para que imagine-se isso, assim, ó. Vamos ver, eu vou criar dois panoramas aqui. O lado positivo, quem acredita que vai virar? O que eu posso imaginar que a pessoa possa acreditar? Se eu fosse acreditar, se eu tivesse essa fé, eu levaria isso em consideração. A mística da camisa. Eu acredito. É o Corinthians. Eu continuo acreditando. É o Corinthians. É o Corinthians dos últimos anos, tudo é possível. É possível a gente ganhar, é possível a gente perder, é possível a gente golear. É possível. Obviamente, o peso da camisa, o Palmeiras é um clube gigantesco, tem total capacidade, mesmo com um time fraco, de chegar lá em Itaquera e intimidar os caras. Mas, assim, o técnico, que já foi um técnico um dia casca grossa,
que virou resultados fora de casa, que venceu partidas gigantescas, que fez jogos sublimes e tal. Então, acreditar que o Abel eventualmente possa virar chavinha e ali na Itaquera fazer um bom jogo. É um dos motivos. Que o Palmeiras fez boas contratações, tem bons jogadores, quem sabe esses jogadores não desencantam nesse jogo, decidem, o Vitor Roque decide, tudo mais. Quem sabe? O Estevão, num lapso ali, no fim ali desse último campeonato, que a última chance dele ser campeão com o Palmeiras é agora, né? E tem o Mundial também, né? Então ele pensa, é a chance de eu marcar minha história aqui, vou jogar muito. É um pensamento, o Paulinho pode jogar, estão falando que o Paulinho pode voltar e pode jogar pelo menos um pouquinho. É um pensamento otimista, entendeu? É um pensamento. Agora, o que eu penso? Esse pode ser um pensamento otimista e é válido. Tá completamente correto. A pessoa que pensa assim tem total direito. Agora, o que eu penso? Esse time, desde o fim de 2023 ali... Fim de 2023 não foi... Mas assim, aquele campeonato brasileiro tá na conta do Endrick. Se não tivesse o Endrick ali, a gente ficaria ali no máximo em vaga pra Libertadores. Vamos ser bem sinceros, né? É que aqui no vídeo dele agora vai caminhar uma coisa pro Abel, né? Você vê, ele já citou o Abel, aí ele lembra o contexto do Endrick e ele está certo. Pra mim, quando a gente tá falando aqui de acreditar e desacreditar, muito passa pelo treinador. Muito. E aí vocês vão perceber que no terceiro vídeo que a gente vai trazer, já de cara o comunicador ele fala do Abel. Vamos ver como é que vai ficar aqui. O do Lucas eu não tinha assistido inteiro. O Donati eu nem vi. Vou ver agora com vocês. Mas vi o contexto, falei, vou trazer. Vamos lá. Mas aquele time de fim de 2023, que já se mostrava desgastado para o ano de 2024, e agora o início de 2025, não me dá nenhuma confiança de que vai virar, de que vai ser um time casca grossa, de que vai chegar lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Aquela terceira academia, né, de 2020, 2021 e 2022, ela não existe mais. Olha aqui, eu puxei pra vocês o último grande jogo que eu lembro do Palmeiras. Pra mim, terceira academia nunca existiu. O último grande jogo que o Palmeiras fez, jogo de mata-mata, jogo decisivo, jogo grande, jogo de camisa, que o Palmeiras fez, foi naquela Libertadores de 2022 contra o Galo. Naquelas quartas, contra o Galo. Infelizmente, depois na semi a gente acabou perdendo pro Atlético Paranaense, mas o último grande jogo que eu lembro que o Palmeiras fez, que foi um jogo assim de Copa, que você fala, que time cascudo, velho. Que time experiente, olha isso que esse time fez. Chegou lá, que jogaço. Foi em 2022. O jogo contra o São Paulo ele tem que ser encarado assim, os 4-0. Porque foi 4-0, não deixou nem pra pênalti. Acho que esse jogo também tem que ser encarado assim. E o jogo contra o Botafogo tem o ingrediente do Endrick, tem que ser encarado assim também. Porque foi no último instante, teve pênalti defendido, enfim. Primeiro tempo, o time praticamente já jogou a toalha. Segundo tempo, é proporcional ao que a gente fez naquele empate contra o Cruzeiro, né? 3-0 e volta e consegue o resultado na segunda etapa, onde ninguém imaginava. Foi o jogo que o Thiago Neves dá aquela declaração sobre Palmeiras, a torcida do Palmeiras e por aí vai. Olha o time, era o Everton, Gomes e Murilo, a zaga ainda tá a mesma, Piquerez e Marcos Rocha, tá a mesma. Aí vinha Danilo, até hoje não encontramos nenhum jogador com esse perfil, nenhum jogador. Depois veio Zé Rafael, depois vem Gustavo Scarpa, depois Veiga, Dudu e Rony. Então desse time, 5 já não estão mais. 5 jogadores já não fazem parte do elenco do Palmeiras aqui. Depois entrou Luan, Mike e tudo mais. Se eu puxar mais pra trás, aquele time casca grossa que virava resultado, que fazia... Sabe, que a torcida... Lembra daqueles jogos que o Palmeiras saía perdendo dentro de casa? A torcida fazia um time fazia um gol e a gente já começava... Palmeiras é o time da virada... Que a gente já sabia que o Palmeiras ia virar. A gente tinha certeza que o Palmeiras ia virar o jogo. Lembra daquele time? Aquele time tinha Felipe Melo, aquele time tinha Luiz Adriano, que eram 2 jogadores super casca grossa, experiente. Então, assim, não é o mesmo time, não é a mesma terceira academia. Esquece, aquele time lá que fazia viradas espetaculares, que, chegava no jogo e falava, cara, Palmeiras é o seguinte, se der mole, o Palmeiras vai virar aqui e vai massacrar. Não existe mais esse time. Se reformulou, novas peças chegaram, vários jogadores saíram, o Palmeiras está tentando construir uma nova identidade. O Abel está tentando, não sei se ele vai conseguir ou não, mas está tentando construir uma nova identidade. É um novo time, não é mais aquele time casca grossa, não é mais aquele time de experiência. Mais da metade desse time não ganhou nada com o Palmeiras ainda. Não ganhou nada. Vitor Roque. Estevão ganhou, Paulista,
O brasileiro ali de 2022 ele não participou, de 2023 ele não participou, né? Fez ali o último jogo ali, se não me engano, contra o Cruzeiro. Mas assim, Vitor Roque, Estevão, a própria Aníbal e Emiliano Martinez, né? Não ganhou nada com o Palmeiras. O Mikael, que tá jogando agora, não ganhou nada com o Palmeiras. Então, gente, são jogadores, quer queira, quer não, que ainda vão. Facundo não ganhou nada com o Palmeiras, né? Então são jogadores que ainda vão construir a sua história aqui, que estão conhecendo a identidade do clube, que vão ainda pegar uma casca. Eu ainda imagino isso, que esse tipo de jogo não é aquele time que chegaria, o time de 2022, 2021 e 2020, eu tenho a certeza absoluta que chegaria em Itaquera na quinta-feira que vem, na próxima quinta se essa, e ganharia do Corinthians, e ganharia. Eu tinha a certeza absoluta, porque era um time casca grossa. Você sim, mas na época ninguém tinha. Toda vez que o Palmeiras... Igual você citou anteriormente, como que a gente tinha certeza se contra o Flamengo você não acreditava? Você citou no vídeo aí. Entendeu? Porque você era mais pessimista. Então você vê, como você... Ele deixa no mesmo vídeo uma dúvida. Quem é o Lucas? O Lucas que duvidou do Palmeiras contra o Flamengo ou que acreditava em 2022? E vocês entendem? E tipo assim, eu não tinha certeza. O time de 2022 ia lá e fazia, né? Tanto que eu lembro os tons dos pós-jogos. A gente teve muito pós-jogo que a live de intervalo foi uma coisa e o pós foi outra. E em 22. Em 22 a gente teve... Só olhar aí no canal. Bota lá, live de intervalo e vê como que era a análise do intervalo e a análise final. Porque no intervalo indicava uma coisa, no final indicava outra. E o time ia construindo essa identidade, né? De resultados improváveis, de atuações improváveis, né? Agora, esse time, o de 2025, com reformulação, com jogadores que saíram, jogadores que ainda estão se adaptando, jogadores que ainda vão se acostumar, e ainda com jogadores que estão abaixo, como o Veiga, né, o próprio Murilo e tal, não me dá confiança nenhuma que vai chegar lá e vai fazer isso. Nenhuma. Então eu não vou vender ilusão para vocês. Eu posso torcer, e obviamente eu vou torcer. Vou torcer para que vire, vou torcer para que ganhe, vou torcer para que faça um baita jogo. Isso sem dúvida nenhuma. Eu vou estar na torcida e vou estar comemorando se ganhar. Agora, falar para vocês aqui, vir para vocês aqui, ficar vendendo ilusão, eu não vou fazer isso. E se eu não acredito, quem acredite, obviamente tem que falar. Tem que falar o que acredita, naquilo que acredita. Eu não vou vir aqui ficar mentindo para vocês e falando naquilo, uma coisa que eu não acredito que vai acontecer. Entendeu? Agora, se acontecer, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser sublime, eu vou torcer pra isso. E como tem uma frase do Barolo que ele fala nos vídeos dele que é perfeita. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, eu não quero ter razão. Nesse caso, eu não quero ter razão nenhuma. Eu quero chegar aqui no pós-jogo de quinta-feira contra o Corinthians e falar, cara, eu tava completamente errado, cara. O time entrou hoje, jogou muita bola, destruiu o Corinthians, amassou o Corinthians. Eu quero vir aqui e falar isso. Mas eu não vou vir aqui e falar, vamos virar, é isso, vai dar certo, esse time vai chegar. Não vou vender ilusão, vou falar aquilo que eu acredito, mas você tem que torcer. A obrigação do torcedor é torcer. Agora, acreditar, criar expectativas é outra coisa. É como diz aquela frase, a frustração é a mãe da expectativa. Então, assim, quando você cria muita expectativa, você acaba se frustrando se dá errado. Então, eu prefiro botar minha expectativa lá, controladinha lá embaixo, acho que não vai rolar. E se der certo, me surpreenderei, ficarei feliz, vou comemorar. Se der errado, tava na conta. Tava na conta porque eu já esperava isso. Agora, ó, vamos pro segundo vídeo. Pra finalizar, quem quiser assistir, não esquece, hein? Tá? Delamore, eu tô indo pro Donati. Aí é o seguinte, concordo com ele no ponto da expectativa. Eu falei já muito disso no canal. Eu sou um cara também, na minha vida também. Vou colocar uma meta. Eu tento colocar uma meta que eu possa alcançar. Por isso que eu falo, 1-0 é uma meta que dá pra alcançar. 1-1 é pênalti. Ah, mas pênalti, eu sei, mas 1-1 é pênalti. 2-0, Palmeiras é campeão. Como foi contra o Santos. 1-0, Santos. 2-0, Palmeiras. São Paulo, 3-1, São Paulo. 4-0, Palmeiras. Ali, pra mim, era uma situação que o Palmeiras, na minha opinião, o que o Palmeiras podia entregar? Podia entregar a vitória. O Palmeiras entregou 4-0. Ou seja, ele não superou essa expectativa. E aí vamos pegar o contexto e vamos mudar aqui. Pensar no seguinte. Pensa assim, se o contexto fosse outro. Fosse o jogo no Allianz. Nós, como comunicadores e torcedores, o que a gente faz? Não é melhor vender a expectativa positiva também? Então também tem isso. O que é agora até quinta-feira que vem? A venda da expectativa. Pô,
Será que é razoável ficar 10 dias vendendo uma expectativa negativa pro torcedor? A cada vídeo, a cada live, a cada post. Será que o clube, quando vira a chavinha, que daqui a pouco eu mostro pra vocês, será que não faz mais sentido virar essa chave, acreditar e olhar pro lado positivo? Esse é o ponto, tá? Pra mim, um vídeo muito bom pra reflexão, pra debate. E só pedir, galera, pra deixar o like. Se não conhece a SofaScore, vai pelo QR Code aqui ou o link da descrição, primeiro comentário fixado. Baixa o aplicativo do SofaScore. Você tá ajudando aqui o nosso canal a continuar crescendo e com parceiros de qualidade para você que assiste aqui o nosso conteúdo, tá? Segundo vídeo aí, o vídeo do Donati, tá? Apontei meu like. Vamos para a trocação franca de ideia. Vamos ver o que ele falou aqui. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, canal do Donati. Avante palestra. Materiais esportivos, dê uma passadinha na Centauro, camisas do Palmeiras, de outros clubes, acessórios, roupas, tênis, tudo que você precisa se encontra lá. Usa o cupom Donato, você vai economizar 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos para mais um vídeo. Fala, meus amigos, minhas amigas. Pô, rapaziada, esse vídeo aqui não tem nada de novo não, é mais um bate-papo, mais uma reflexão aí pra gente trocar ideia. E pra quem tá perguntando qual é essa lapela aqui que eu uso, é uma lapela de uma marca chamada Boya, você encontra no Mercado Livre, tá bom? Muito boa por sinal, não é um preço tão alto não, investimento até que tranquilo pra você que precisa de um microfone nesse estilo, tá? Pô, rapaziada, como eu falei, esse vídeo não tem nada de novo, é um bate-papo, é uma reflexão, porque eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre a possibilidade de ter o Maurício Paulinho na final, dizendo que seriam boas notícias, né, para a grande decisão. Rapidinho, senão meu déficit de atenção deixa. Só para estar esse tanto de vento que tem lá e eu não saio no microfone, o microfone é bom. Essa marca eu já tive um microfone que eu achava na câmera. Só pra gente notar que ele tá gravando no ambiente externo. Eu acho que é no Shopping da Moca isso aí, inclusive. Com esse vento aí e com barulhos que deve ter, parece o Shopping da Moca ali olhando daqui. O microfone é bom. E muita gente comentou, e eu não tiro a razão, tá? Acho que tá certo, falando, não adianta nada ter esses jogadores se o nosso esquema de jogo é limitado, se o Abel não muda, se é só bola no Estevão, se o Abel não sabe tirar o melhor dos jogadores, vai ser tudo uma porcaria, já era esse jogo e tal. E tudo bem, mano, eu entendo esse pensamento, e como eu falei, acho que você não tá errado de pensar dessa forma. Até comentei, respondi a galera que comentou nessa linha, né? Mas, cara, assim, o que a gente tem pro jogo da volta? Cara, é se apegar que as coisas podem ser diferentes. É se apegar que o time, mesmo não fazendo um grande jogo, de repente, que a gente possa vencer, porque nada mais interessa. Pelo menos na minha cabeça. Não entra a gente não ser campeão, não entra a gente perder pra esses caras. Eu sei que o time tá devendo futebol faz tempo. Aliás, quem acompanha o Palmeiras e fala que a gente tá jogando bem, tá louco. Desde 2023 que a gente tá devendo futebol. Desde 2023, quando começaram as invenções, as improvisações, as engenhocas aí do Abel, que a gente tá devendo futebol 2024. É que o Donati agora bugou minha cabeça rapidinho, pessoal. A gente já foca no conteúdo. Mas você tá vendo aqui o contorno? É sério que ele fez isso no Estúdio Verde, mano? Agora que eu tô vendo aqui, velho. Aqui, ó. Agora eu tô bugado, velho. Agora eu vi o contorno aqui, ó. O bichão tá brabo na edição, hein? Ele meteu E eu tô vendo o padrão do vento tá igual. Desculpa, galera. Meu déficit de atenção é um problema sério. Rapidinho. Tô vendo o padrão do vento igual. E eu tô desfocando no conteúdo. Desculpa. Vou voltar aqui pro ponto. Tô vendo o padrão do vento igual. E esse contorno me pegou. Depois o Donati comenta aí se foi um Estúdio Verde aí que ele usou na edição de vídeo ou não, mas parece. Agora ele bugou. Ele bugou contra essa linha preta aqui, ó, esse contorno. Vamos lá, vamos pro que importa, que é a ideia. As invenções, as improvisações, as engenhocas aí do Abel, que a gente tá devendo futebol 2024, um ano muito mais de baixas do que de altas, né? Não jogamos bem, não começamos a temporada bem também. É que a classificação e os dois reforços aí anunciados por último deram uma apaziguada nos ânimos, mas a gente flertou com uma vergonha muito grande que não cabe em nenhum momento da história do Palmeiras, principalmente agora. Já pensou ficar fora? Você imagina se a gente não tivesse passado pela fase de grupos
quase, sei lá, eram 40 dias sem jogo, alguma coisa assim, né? Ia ser muito tempo sem jogo. A gente já tá vendo os rivais aí participando da decisão. Graças a Deus é a gente. Fizemos um jogo, zoado no Allianz Parque. Fizemos um jogo zoado contra o São Paulo. Na verdade, o jogo contra o São Paulo foi pior que o do Corinthians. O jogo bom mesmo, desses últimos, São Bernardo, né, que foi aquele 3-0 mais tranquilo. Mas no mais, você pegar o ano inteiro também, pouquíssimos jogos bons. Então o Palmeiras está devendo futebol e quem não percebe isso tá cego. Isso é um fato. Só que a gente tem o jogo mais importante da temporada já. Daqui a uma semana, basicamente. O problema, esse é o ponto que ele trouxe, que é o que eu concordo. Mas pega o Corinthians nos grandes jogos esse ano. E aí? Nos grandes jogos esse ano, o Corinthians tá devendo futebol ou não? Corinthians e São Paulo, quanto foi? Corinthians e Santos? E Corinthians e Palmeiras, 1 a menos, eu acho que foi um bom resultado, mas não ganhou. Aí a gente tem um retrato muito perto agora do Corinthians e Palmeiras. Isso leva o Corinthians aqui em cima. O que aconteceu na semana passada? O Corinthians não saiu de uma Libertadores pro Barcelona de Guayaquil, do segundo Castilho? Esse que é o ponto que eu não entendo. Eu entendo todo o contexto do Palmeiras, igual o Donati falou, mas eu não entendo o pessimismo e já perdi. Isso não adianta. Não consigo entender. E só meu celular ali, galera, que tá despertando, eu vou desligar enquanto eu deixo o vídeo rolando aí. Espera só um pouco. E por mais que as coisas de fato possam não mudar em termos de estratégia, de dinâmica de jogo, qualquer coisa do tipo, cara, se a gente não se apegar que o time pode virar, é melhor nem assistir o jogo. Aceitar que já perdeu do Corinthians e já se preparar pra zoeira. E eu não consigo. Não sei se é um instinto de autopreservação, de você querer se proteger, sabe? Pô, eu já vou aqui ficar pessimista, eu não vou me iludir, porque depois, né, vão falar, olha, eu avisei, olha, não sei o quê, olha, a queda do cavalo vai ser maior. Eu prefiro correr esse risco. Eu aceito correr esse risco. Eu acho que muitas vezes torcer é isso. Você chega numa final contra o seu maior rival, é uma tensão desgraçada, mas ainda assim eu prefiro chegar numa final, ainda com a possibilidade de perder. É melhor do que ter ficado fora. Então, cara, eu entendo o pessimismo, eu entendo as reclamações com o futebol que o time vem apresentando ou que não vem apresentando. Mas no fim das contas, o que a gente tem? Se não acreditar que pode ser campeão? Não tem outra coisa. Ter o Maurício e ter o Paulinho não seria bom pra final? Pô, seria, é um fato. Tô trazendo aqui uma notícia de que o Palmeiras pode ficar mais forte. Mas... Agora, vocês estão pegando aqui a questão mercadológica que eu falei? Conseguiram entender? Se o Donati com essa touquinha do Palmeiras aqui dele, rapidinho, ele coloca a camisa do Palmeiras e o título do vídeo é: o Corinthians é melhor e o Memphis vai amassar o Palmeiras. O Yuri Alberto é o pai do Palmeiras. Ele como palmeirense. Aí ele fica um cara da hora. Aí ele fica um cara descolado pra galera. Aí corintiano vai falar assim, ele é sensato. Eu acho que a gente tem que fazer elogios, sim. Ou, olha só como... Aí vira corte do TikTok, olha lá. Enfim, o palmeirense não clubista. Mas pensa, os caras foram eliminados de uma Libertadores, filho. Palmeirense que se preza, no mínimo, vai fazer algum elogio pro Corinthians? Acho até que tem elogios, como eu falei. O sistema de jogo do treinador deles é legal. Tem 2 atacantes. Não fica dependente de pontas. Existem coisas pra falar bem do Corinthians? Eu acho que de qualquer time você tem bem, bom e bom. Tem. Agora, a questão mercadológica por trás disso é... Olha como ele não é clubista. Mas veja, eu acho que o cara tem o direito de não ser clubista, claro, sendo realista. Hoje o Corinthians merece que um palmeirense coloque a touca do Palmeiras, a blusa do Palmeiras e fale bem, só pra eu botar o meu pra baixo pra falar que o outro time é melhor, só pra parecer descoladão, só pra parecer um cara diferentão, só pra falar assim, não, a conclusão vai estar no final, Daiane, espere até lá. Eu vou falar a respeito do porquê que eu tô fazendo e já falei no começo do vídeo. Não sei se você pegou aí, você falou que tava com problema na live. Eu tava explicando a respeito dos amigos sou neutro. Como que você é neutro? Você é neutro porque o outro falou assim, um é neutro e o outro não vou nem assistir porque não mereci pra final como passou, por conta das questões do Abel. Né? Então, esse é o ponto principal.
Principal. Eu sou do tempo que em 2016, 17, a gente fazia vídeo motivacional no sentido de acreditar nas coisas. 15. Ou seja, aquele Santos que ganhou o jogo de ida não era melhor que esse Corinthians? E por que a gente foi campeão? Peraí, o Palmeiras de 15 era tão perfeito assim? Por que a gente terminou o Campeonato Brasileiro mal? Mal assim, meio de tabela. Porque não era perfeito. Ganhou a Copa do Brasil, mas no Brasileiro não foi bem. Em 16 na Libertadores, aquele time que estava em construção, nem pra fases finais foi. Parou na fase de grupo. Por quê? Porque na estreia não conseguiu competir contra um time ruinzinho do Uruguai. River do Uruguai. Então a gente tem que lembrar as coisas, que tudo no futebol é uma construção. A gente está trazendo o Corinthians para um patamar que não é dele hoje. Entendeu? Então esse é o ponto. Vamos lá. Só pra quê? Pra colocar o Palmeiras pra baixo. Por quê? Porque existem diferenças. No terceiro vídeo vai ficar bem claro. O Alex do Aqui é Palmeiras TV, ele já é um cara mais direto. Então no começo do vídeo ele já mandou a real ali. No começo do vídeo, vocês vão ver. E também porque era o assunto do vídeo dele, né? Não era o assunto específico do Donati e do Delamore. Não era o assunto específico. O do terceiro vídeo é o Abel, que é o ponto-chave desse debate. Vamos lá, tem mais 4 minutinhos aqui, é rápido. Não sei, cara. Não sei como vai ser. Não sei o que vai acontecer. Queria eu ter o poder de prever o que vai acontecer. Pô, se eu tivesse esse poder, meus vídeos iam bombar. Caralho, pô, tudo que eu ia falar ia acontecer. Mas torcer pra mim nunca foi sobre ter razão de... Faz o teste aí, Donati. Fala bem do Corinthians pra você ver se não pega 40 mil acessos. Faz o teste, pô. Amanhã você bota a camisa do Palmeiras, toquinha do Palmeiras, e começa a botar o Palmeiras pra baixo, o Corinthians lá em cima. 40 mil acessos, no mínimo. E aí um vídeo teu vai virar corte do TikTok com 300 mil acessos. Esse é o mercado que eu tô discutindo. É mercadológico. É pensado. É pensado. Uma parada pensada. De nada. Dane-se a razão. Eu já errei pra caramba, pelo bem e pelo mal. De julgar errado achando que não ia, e de julgar achando que ia e não foi. Faz parte. É a ótica que a gente escolhe ver as coisas, é a forma como a gente tenta entender, é a forma como a gente tenta antecipar. E cara, pode chamar de passar pano, pode falar que eu sou vendido, que eu tô me vendendo por acessos do Palmeiras, né, como é o que o pessoal tem falado. Recebi um convite da Centauro, que é uma patrocinadora aqui do canal. Porque o que acontece? Quem tá do outro lado do mercado, que é o que eu tô citando, os caras não conseguem grandes apoios, grandes empresas. Por quê? Porque a empresa olha o conteúdo e consegue precificar o que eu tô falando. Aí ele acha que o cara que tá lá torcendo, que a empresa enxerga ele como um porta-voz, que enxerga ele como um conteúdo de valor, aí o cara que tá do outro lado acha que ele é vendido. Mas, pô, quem é o palmeirense que não queria estar lá? Eu mesmo falo pra vocês que muitas vezes que fui convidado, não me sinto bem, porque eu acho que as marcas têm que dar acesso ao povão mesmo. E o Donati reconheceu isso, né? Sobre o Palmeiras. E a marca vai escolher aquele cara que comunica com aquele público todo dia. Óbvio, isso é óbvio, né? Conteúdo, velho. Não é isso que eu tenho uma máxima no futebol. Pô, tá sem conteúdo? Aí eu pergunto, esse tipo de conteúdo, nossa, o Palmeiras vai ser amassado pelo Flamengo do Felipe Luiz. É com base no que a gente tá falando isso? O Campeonato Brasileiro nem começou. O Campeonato Brasileiro começar, o Flamengo pelo menos pegar o topo da tabela, que é coisa que eles não conseguem fazer, pô, até eu vou falar. Mas hoje, perante a um carioca e o paulista, a gente falar que o Flamengo do Felipe Luiz vai amassar o Palmeiras e vender isso com uma expectativa, meu amigo, a torcida do Flamengo é gigante. A torcida do Flamengo é gigante. Você fazer isso lá em 2019 com o Jorge Jesus era válido. Você fazer hoje, baseado no quê? Baseado em qual conquista da Copa do Brasil? Baseado no eu troquei o Felipe Luiz pelo Tite? Eu troco o Felipe Luiz pelo Tite e aí eu acho isso baseado no quê? É óbvio que o Felipe Luiz vai fazer um trabalho melhor do que o Tite. Óbvio. Palmeiras terminou, Soldier, você gostando ou não, quase que sempre na frente do Flamengo. É só você pegar as tabelas e olhar. Pega a tabela e vai olhar. O confronto de pontos corridos é Palmeiras e Flamengo 2 vezes e o Palmeiras com os demais e o Flamengo com os demais. Você gostando ou não, o Flamengo terminou atrás. Quando a gente buscou o título do Botafogo, quem estava atrás era o Palmeiras. Pegamos o título. Ano passado, quem estava atrás era o Palmeiras. Você gostando ou não, essa é a realidade.
Campeonato de pontos corridos não é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo é questões decisivas de campeonatos como Libertadores e Copa do Brasil e nos pontos corridos também. Só que você não ganha campeonato de pontos corridos só contra o Flamengo. Às vezes o nosso time não dá encaixe contra o Flamengo, mas dá encaixe contra o Cruzeiro, dá encaixe contra o Red Bull, dá encaixe contra o São Paulo, dá encaixe contra outros times e faz a gente ser campeão de pontos corridos. Então, pontos corridos tem que ganhar do Flamengo ali também, concordo com isso. Eu ganhar do Flamengo e não ganhar o título não conta nada. Absolutamente nada. Ah, caiu o tabu contra o Flamengo, mas não ganhar o título? O tabu bom é aquele que cai e você ganha o título, igual foi contra o Morumbi na época do Daverson. Cai o tabu, a gente tira o título do São Paulo e ainda ganha o título. Isso é lindo. Isso é lindo. Não só ganhar o jogo, é ganhar o título. O que fica é título, não é jogo. Canal, graças a Deus, assentaram uma patrocinadora aqui do canal, que se fosse depender do YouTube em si, já teria parado há muito tempo, né? Graças a Deus a Centauro patrocina aqui, a Centauro dá uma força e me chamou lá para assistir a final do jogo. Tem nada a ver com o Palmeiras, mas para alguns, tá bom, então eu sou vendido. Eu acredito que a gente vai vencer, eu acredito que a gente vai ser campeão. Isso não tem nada a ver com o que eu tô vendo do time, porque se fosse para... Teve um cara que falou assim, estou com você, Donati. Eu também. Eu também. Eu acho que o que ele tá fazendo hoje é muito mais legal. Eu também. Então, assim, no ritmo que vai ter muita gente que não vai gostar que o cara tem um patrocinador legal, como a Centauro, vai ter outras pessoas que vai enxergar como, sim, algo de plena evolução do trabalho do cara, né? É como eu vejo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Podia ser uma bet. Ele não gosta de anunciar. Mas, pô, tá fechado com uma bet? Tem alguém que tá acreditando no trabalho. Quando é uma empresa de vestuário, eu acho que é porque ele reúne alguns agregadores que a empresa olha para ele, assim como a gente já teve da Foot Fanatics, e fala, pô, esse cara tem um discurso legal com o seu seguidor, pensa positivo, né? Na vida, é o que eu falei, você tem uma vida inteira para viver. Você pode a vida inteira ficar pensando negativo. Eu perdi uma mãe assim, minha mãe pensava muito negativo. Teve um dia que eu cheguei num café da manhã e falei, pô, mãe, todo dia é problema, pô. Não tem um dia que a vida tá colorida, que o céu tá azul, sabe? A gente tem uma vida inteira para aprender isso. Alguns vão aprender, outros vão viver uma vida inteira e não vão entender. E fazer o quê? É também parte do jogo da vida isso. Você tem sempre os dois lados, mas algumas pessoas que vão escolher um lado só e elas têm o direito disso também. Para ter um panorama futuro, pelo que eu tô vendo agora, eu estaria pessimista. É o seguinte, eu tive uma queda de energia aqui. Esse momento que travou, estava já na parte final do vídeo do Donati. Então quem tiver aí, deixa o like, se inscreve. Eu vou fazer uma transição para te mostrar o conteúdo que para mim foi mais direto. Que a gente já, na verdade eu gravei, só que não consegui recuperar esse trecho. Então quem viu aqui no ao vivo, viu. Que é o vídeo do Alex. Por quê? O Alex, ele é um cara mais direto na crítica dele do Abel. E é o ponto que eu quis chegar, que é o central do nosso debate. Como ele é mais direto, ele já cita o Abel e ele fala que Abel Ferreira e Palmeiras, o casamento acabou. Primeira coisa que eu te pergunto, sim ou não? Cara, vamos voltar no ano passado, que é o que eu tava trocando ideia com a galera aqui. No ano passado, eu fui categórico. Lembra quando o Abel tinha uma frase, eu durmo na cama que eu arrumo? Pois bem, Abel, é nessa cama que tá desarrumada agora. Quem que vai arrumar? Você. Por quê, rapaziada? Se hoje a gente tivesse um treinador como o Vojvoda, pensa aqui, todos esses jogadores que chegaram, chegou o Vojvoda também. As pessoas não iam voltar nos fracassos do Abel. Por que tá muito marcado as questões de Atlético Paranaense, as questões de Boca, do ano passado? Porque o Abel tá inserido nesse contexto. Não é possível que as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, cara, a tomada de decisão de manter ele até o Mundial de quem que é? Da diretoria. De manter ele até o ano que vem de quem que é? Da diretoria. De querer ficar ou não, de quem é? Dele. Então quem tem que identificar dentro do clube se chegou num ponto insustentável, não é, me desculpa com todo respeito, eu, nem uma pessoa aleatória aí do chat. Não é. É o Palmeiras. Qual Palmeiras que a gente torce é esse. Comandado ainda por ele. Ponto. Eu não vou estragar a minha experiência de ser palmeirense por conta de um jogador ou de uma pessoa. A gente lembra quando tinha o Rony? Eu não deixo de torcer pro Palmeiras porque tem o Rony. Mas tem o Rony. E para muitas pessoas, o Abel é o Rony, pô. O que eu tinha como o Rony, muitas pessoas têm com o Abel. Eu só acho legal a gente assumir isso.
O problema é ele? Pô, fica mais da hora o contexto pra debater, que é o que o Alex não só fez, mas faz aqui em vários momentos. Então, vou colocar o canal dele de novo. Esse vídeo, pro vídeo não nosso vídeo não passar de 2 horas aqui e ficar um arquivo gigantesco, mais pesado do que já tá, assista lá. Só que, cara, é Palmeiras e Corinthians. O convite meu é, você tem 10 dias daqui pra frente, né? A gente tinha 10 dias, agora tem menos. Agora a gente pode falar que tem uma semana. Você tem a escolha na vida, cara. O tempo inteiro de ser pessimista e otimista é pra tudo. O Palmeiras é só um recorte pequeno disso. Você tem o contexto maior pra pensar assim. E dá pra ver, cara, o pessimismo ele vende muito mais. Se o pessimismo não vendesse tanto, não existia programas como Cidade Alerta até hoje liderando a audiência nesse horário que eu tô gravando. Enquanto a gente tá aqui falando de futebol, tem um programa falando do helicóptero que caiu, do carro que bateu, do que aconteceu. E eles não estão preocupados. Eles querem que tenha todo dia pra ter demanda. É isso que eu tenho falado aqui e tenho tentado mostrar. Tem os dois lados, claro, cara. Há como ganhar, mas há como tomar uma goleada. E pra mim, nesse contexto, tinha que ser demitido no vestiário, mas não vai ser. A questão é, pra mim, o que tinha que ser feito? Pra mim tinha que ser feito muita coisa. Por exemplo, não tinha que renovar o Marcos Rocha. Renovou. O que eu posso fazer? Então é o que eu acho. O que eu acho, achismo, eu tenho em tudo que é lugar. Eu também acho muita coisa diariamente. Eu acho muita coisa. Esse é o ponto que eu tenho tentado convidar a gente a raciocinar, tá? Ponto. Sobre virar o Corinthians 1-0, é o que eu falei. Há um mercado que quer o quê? E eu, como palmeirense aqui, falo, não, o Corinthians do Memphis, do Thales Magno, impossível ganhar desse time do Rodrigo Garro. Aí você vai ver o currículo de cada um desses citados. Beleza, o Memphis estava jogando a Euro há pouco tempo. Você não pode deixar esse jogador livre. Tá no contexto desse vídeo de hoje. Para você que chegou atrasado, vê ele inteiro. Né? Você que chegou aqui com o desenvolvimento do vídeo e aqui para quem tá na live, vê inteiro, porque foi citado. Você não deixa um jogador como o Memphis livre. Esse foi parte do problema do Palmeiras. Mas, pô, é legal quando tá dentro do campo do futebol e não dentro do campo, sabe? Da filosofia pura. Não, a gente perdeu porque a gente cometeu falhas e erros. O time do Corinthians não pode ser colocado arbitrariamente lá em cima que nem classificou para Libertadores. Esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Então, quero saber a opinião de vocês. Deixa o like. Pra mim, sigo acreditando. Acho muito, tô com a mesma opinião de pênalti. O jogo, antes do jogo de ida eu falei isso. Continuo com a mesma opinião. 1-0 ou 2-1 esse jogo. Pra mim, pênalti. É o que eu acho. Fora desse contexto, Corinthians ganhar de novo, pode acontecer. Acho difícil. Difícil. 0-0 tem caminho. Acho difícil o Corinthians vencer de novo. Acho impossível a gente cometer os mesmos erros falando do Abel no contexto? Não. Não, porque infelizmente é um sujeito que vê pouco seus erros. Egocentrista, narcisista, é o Abel. Agora, eu não vou estragar minha experiência de Palmeiras por Lele e por Abel. Ponto. A gente sim tem que reivindicar, cobrar um Palmeiras melhor. Só que é o que eu falo. Aqueles que pedem fora Abel, entenda. Vocês estão dispostos a apagar tudo quando ele sair? Porque o cara que chegar não pode levar essa carga, então. Ou vocês vão transmitir tudo para os jogadores depois, entende? Porque se o cara que chegar, ele tem que ter no mínimo respaldo de tempo. Porque o tempo foi um legado positivo e agora me parece que está caminhando para outra coisa. Então, o cara que chegar, não sei quem vai ser. Vojvoda, Castro, quem quer que seja. Se o Palmeiras resolve trocar, a gente precisa entender que o Corinthians hoje não está marcado por Corinthians de outros treinadores porque chegou o Ramon Dias. Então ninguém vai pegar um exemplo do fracasso para falar de outro fracasso. Agora, o Flamengo do Felipe Luiz, ele tem essa carga de renovação porque não é o Tite. Era isso que eu estava falando quando a nossa live caiu. E o amigo estava citando os jogos. Aí ele falou assim, não, mas é porque o Flamengo está passando por cima, lá no Carioca. É bem possível que lá no Carioca o Palmeiras passasse por cima dos adversários também. E no contexto de passar por cima e clássico, a gente acabou de perder o primeiro. O Corinthians, quando a gente fala desse Corinthians, ele perdeu pro São Paulo de 3-1. Empatou com o Palmeiras com um jogador a menos, top. E venceu o Santos do Neymar, 2 vezes, top. Só que perdeu um jogo pro São Paulo também, de 3-1. E tá fazendo a final. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto.